O perdão é libertador. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 21 e 22. Quantas vezes se deveriam perdoar um irmão ou alguém culpado? A pergunta de Pedro revelou um grave erro a respeito da questão complicada do perdão. Ele sugeriu limites e medidas para o exercício do perdão, movido por um coração orgulhoso e pretensioso. Enquanto os rabinos costumavam perdoar 3 vezes, Pedro, se achando muito compassivo, propõe que se perdoe 7 vezes. O texto todo vai até o versículo 35, é interessante lê-lo todo. Pedro deve ter se surpreendido com a resposta de Jesus. Não 7, mas 70 vezes 7. Aquilo era demais. Quem poderia manter o registro de tantas ofensas? Quando tivermos perdoado tantas vezes, certamente teremos criado o hábito de perdoar. Era exatamente isto que o Senhor queria que Pedro entendesse. Aqui está a ideia desse texto: exercitar incondicionalmente o perdão para que os que nos ofenderam sem limites, nós os libertemos e nos livremos do peso da mágoa. Quando não perdoamos, encarceramos a nós mesmos e aqueles a quem não perdoamos. O maior benefício com o perdão é o que perdoa. Quem tem maior benefício é o que perdoa. Possivelmente, a área de maior vulnerabilidade em nossa vida é a área delicada dos relacionamentos. Temos nos ferido e melindrado com muita facilidade, e isso tem gerado litígios irremediáveis dentro e fora da igreja. O perdão no coração do cristão está sempre ligado à fé e ao amor incondicional derramado por Deus em nós. O perdão é também credencial de novo nascimento. Perdoar não é opção para nós, é ordenança de Deus, portanto é inegociável. Perdoar também não é por causa da concepção mundana, e humanista que temos acerca do perdão, geralmente baseada em obras meritórias. Contudo, quando nos deixamos instruir pela palavra de Deus e obedecemos a sua ordenança de perdoar, criamos uma realidade espiritual. O perdão passa a existir de fato e somos libertos e fortalecidos. Isso não só como igreja, mas individualmente, repito. A parábola trazida aqui por Jesus para ilustrar essa verdade trata do perdão entre semelhantes, não entre os pecadores e Deus. A grande ênfase aqui é sobre pecadores perdoando pecadores. Exercitamos o perdão na igreja para aplicá-lo lá fora. A grande escola do perdão é a igreja visível. É a grande sala de aula de Deus. Ali aprendemos a suportar uns aos outros no temor do Senhor. A base para o exercício desse perdão, aqui descrito, é o amor ágape, também traduzido por caridade. Não a caridade superficial de dar coisas, mas a maior das caridades de doar-se a si mesmo, até com prejuízo próprio. O Senhor, no texto, ensina 3 verdades sobre o exercício do perdão que precisamos ter em mente. Somos devedores de Deus, perdoados. Fomos perdoados para nos tornarmos perdoadores. E quando não perdoamos, nos tornamos prisioneiros. O homem da parábola era devedor do seu senhor. Isso ilustra o que acontece em relação a Deus, para com o qual somos todos devedores. Pois não tínhamos com que pagar e fomos perdoados através da graça de Jesus. Aquele patrão perdoou a dívida impagável do seu empregado. Foi precisamente isso que o Senhor fez conosco. Havia uma dívida contra nós que jamais poderia ser paga, mas o nosso Senhor, que é misericordioso e compassivo, nos perdoou a dívida, os pecados, e nos purificou de toda injustiça. Note que aquele servo não merecia perdão. Ele o obteve pela graça e compaixão do seu Senhor. Isso deveria torná-lo muito mais devedor, só que ao amor compassivo do seu Senhor, assim como nós. Aquele servo, deixando a presença do seu senhor, encontrou um conservo seu que lhe devia uma quantia absolutamente significante diante da quantia vultosa que ele devia ao seu senhor, e fora por ele perdoado. Em vez de compartilhar com seu conservo a alegria do perdão que experimentara, tornou-se um credor incompassivo, exigindo que ele lhe pagasse toda a dívida. Note
que o conservo daquele homem usou as mesmas palavras que ele mesmo usara diante do seu senhor, mas nem assim a sua consciência cauterizada trouxe à luz o que ele mesmo havia recebido. O rei havia livrado aquele servo e toda a sua família da prisão, mas ele a si mesmo se condenou quando exerceu uma justiça árida, desprovida de misericórdia. Ele lançou o seu conservo na prisão quando tinha o dever moral de perdoá-lo. Como nada fica oculto debaixo do céu, o que ele não imaginava era que estava sendo observado. Logo, seu senhor tomou conhecimento de sua atitude maligna e ordenou que ele fosse lançado na prisão e entregue aos verdugos. Nós também somos observados por homens e por anjos, anjos eleitos e caídos. A pior das prisões é a experimentada por um coração rancoroso, orgulhoso e incompassivo. Quando nos recusamos a perdoar, nos tornamos nossos próprios carcereiros e abrimos passagem para que os verdugos, os espíritos demoníacos, nos atormentem. Tem muito cristão oprimido dentro da igreja por falta de perdão. Esses verdugos nos assolam com muitos tormentos físicos, emocionais e espirituais. Note quanta gente tem estado doente, até mesmo em nosso meio, por falta de liberação de perdão. Pedro pediu a Jesus uma medida justa para o exercício do perdão, e o Senhor lhe disse para praticar o perdão e esquecer a medida. O tema dessa parábola não é a salvação, mas o perdão entre os semelhantes, que deve ser praticado sem medidas ou limites. O servo perdoado, no início da parábola, não compreendeu a verdadeira dimensão do perdão. Simplesmente ficou feliz por ter se livrado de uma encrenca. Se ele tivesse realmente entendido, teria perdoado o seu conservo. Acabou se tornando refém de sua própria ignorância e perversidade. Perdoemos e deixemos a pessoa seguir em paz, em nome de Jesus Cristo. Amém.